Amém, amém. O texto de João, capítulo 4, você vai observar que ele vai trazer lições variadas. Ele fala da mulher samaritana. Não sei quantos aqui já ouviram falar dela, já leram esse texto, mas a mulher samaritana é uma mulher que Jesus encontra com ela no poço, e Jesus oferece ela, pede a ela a água, mas ele oferece a ela uma água viva. Né? Olha, irmãos, eu vou ser bem sincero, mas esse texto tem muitas lições, mas hoje eu queria me ater a dois grupos de pessoas que aparecem nesse texto. Uma são os discípulos e a outra é essa mulher samaritana. Quando a gente para ver esse texto, né, e ler todo o texto, você vai observar que ambos tinham necessidades similares, e ambos tinham problemas e dificuldades similares, mas a resposta ao que Deus esperava deles, né, foi totalmente diferente. E eu quero que você possa acompanhar comigo, né? Os discípulos, eles estavam com Jesus, irmãos, numa longa caminhada. Eles estavam indo em direção a Samaria, que é o ponto onde eles chegaram, né? Onde esse texto vai contar essa história, é do lado de fora da cidade de Samaria, num poço onde Jacó tinha, né, um dos patriarcas, ele tinha cavado aquele poço e dado de beber aos seus filhos, aos animais, através, né, daquele poço, ele sustentou a sua família. Né? Para os judeus, para os samaritanos, aquele poço representava muita coisa para eles. E eles chegam naquele lugar. E Jesus decide, então, por volta de meio-dia, né, você para imaginar, hora do almoço, depois de uma longa caminhada, o que acontece com a gente? Dá vontade de comer, irmãos. Né? Era a hora do almoço. Aqueles homens estavam ali com fome, depois daquela caminhada. Mas Jesus resolve, então, enviar aqueles homens até a cidade para poder comprar alimento, para poder comprar comida para eles. O que eu acho interessante, uma parte desse texto, é que Jesus manda 12 homens numa cidade para comprar comida para 13. Tem noção, irmãos? Podia ir 2, 3, mas a realidade é que Jesus já sabia que algo iria acontecer naquele lugar, que ele encontraria sim, né, com uma pessoa ali, e ele queria ter uma conversa a sós com ela. E por isso ele manda então os 12 nessa missão de ir até aquela cidade para buscar alimento. Né? Quando eles estavam voltando, né, aqueles discípulos se deparam com Jesus conversando com uma mulher. Olha, irmãos, hoje, quando a gente olha um homem e uma mulher conversando, a gente já olha e fala assim, vocês são solteiros? Fala, será que está acontecendo alguma coisa ali? Né? Se um deles é casado, a gente já olha meio com preconceito e fala assim, tem alguma coisa perigosa acontecendo ali. Né? Se a gente não conhece as pessoas. A gente já tem essa questão de que um homem e uma mulher, às vezes conversando, por mais que hoje não seja tão assim, mas dentro da gente, às vezes, os pensamentos, né, maldosos, eles surgem na nossa mente quando a gente tem essa visão. Imagina naquela época. Naquela época, as mulheres elas não ficavam conversando com os homens assim, à luz do dia, na frente das pessoas. Né? Elas não tinham esse costume. Era uma sociedade, né, algumas pessoas falam que nós vivemos uma sociedade machista. Se você vivesse naquela época, você saberia o que era uma sociedade machista. Né? As mulheres não tinham voz, as mulheres não tinham vez, as mulheres elas não eram como é hoje. E a realidade é que aquela mulher, chegando ali, os discípulos olhando, Jesus conversando com ela, e eles já acharam estranho. Mas, além disso, ela era samaritana. E o judeu tinha um preconceito contra o samaritano. Ele não gostava dos samaritanos. Por quê? Porque o samaritano era o judeu que se misturou com outros povos, que casou com outros povos, que eles não mantiveram uma linhagem, né? Não casaram entre si. Essa é que é a realidade. Por causa disso, porque eles não preservaram os costumes, então, os judeus eles tinham essa dificuldade com os samaritanos, e eles não se davam bem. Quando você vai ver na Bíblia, Jesus vai dar vários exemplos,
onde ele critica muitas vezes a postura do judeu e exalta a postura do samaritano. Não que um seja melhor do que o outro, mas que para o judeu ser comparado e ser colocado abaixo do samaritano era algo muito forte. Jesus estava realmente cutucando ele. Jesus estava dando uma lição para eles, queria ensinar a eles alguma coisa. E nesse fato, só por ela ser mulher já era estranho. E por ela ser uma mulher samaritana, era mais estranho ainda. E quando Jesus, então, chega naquele lugar, quando os discípulos chegam naquele lugar, eles se assustam, com aquela visão, com aquilo que estava acontecendo. E se você for olhar o texto, eu te recomendo ler quando você chegar em casa, você vai observar, irmãos, que aqueles discípulos chegam e eles olham, eles acham estranho, mas eles resolvem nem comentar com Jesus. Por quê? Porque eles não queriam ouvir, eles não queriam ser repreendidos por Jesus. E a realidade é que quando eles chegam para Jesus, eles chegam com o alimento que eles foram buscar para eles poderem almoçar. E os discípulos então começam a repartir o alimento, começam a deixar ali, e eles então começam a se alimentar, mas Jesus não participa da refeição. Jesus não se alimenta, ele não come com eles. E aí o versículo 31, coloca aí na projeção para todo mundo, para quem estiver sem Bíblia acompanhar, olha aí o versículo 31, vai dizer o seguinte: enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, Rabi, coma alguma coisa. Ele, porém, respondeu, eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. Os discípulos perguntaram uns aos outros, será que alguém lhes trouxe comida? Os discípulos aqui, irmãos, ficaram totalmente confusos, porque eles saíram para comprar comida para que eles e Jesus se alimentassem. Porque tanto eles, os discípulos, como Jesus, estavam com fome, cansados da caminhada. É uma necessidade física nossa, que nós temos, uma necessidade de todo ser humano, se alimentar. Quando eles se propõem a comer e Jesus não se alimenta, e Jesus ainda dá essa resposta, uma das coisas que eles começaram a perguntar, mas espera aí, será que alguém trouxe comida para Jesus? Por que ele não quer comer? Eles chegam a pensar, bom, alguém então deve ter alimentado ele, porque provavelmente aqueles homens estavam morrendo de fome. Então Jesus explicou, versículo 34, meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. O que Jesus estava fazendo naquele momento com os discípulos, ele estava mostrando para os discípulos a prioridade do reino de Deus, a prioridade que ele tinha e a prioridade que ele queria que os seus discípulos também tivessem. E ele faz essa afirmação dizendo que aquilo que sustentava ele, na verdade, não era só o alimento físico, mas era fazer as obras de Deus, era fazer aquilo que Deus esperava que ele fizesse. Jesus, ele questiona os seus discípulos, aqueles homens, a não se importarem só com aquilo que é físico, mas se importarem também com aquilo que é espiritual. 12 homens, irmãos, eles foram a uma cidade, e era uma cidade que não conhecia Jesus, e eles tiveram a capacidade de andar naquela cidade, passar por pessoas doentes, passar por pessoas em situações delicadas, à margem da sociedade. Provavelmente, naquela época era muito comum ter pessoas pedindo esmola. Eles passaram por pessoas com diversas as necessidades. Mas a realidade é que a necessidade física que eles tinham, a necessidade que eles tinham pessoal de se alimentar, fez com que eles estivessem cegos para todas as outras necessidades daquela cidade. O que Jesus esperava daqueles discípulos é que, chegando naquela cidade, por mais que eles comprassem o alimento que eles precisavam, por mais que eles levassem o alimento, Jesus também esperava que aqueles discípulos falassem para algumas pessoas, olha, você está doente?
existe alguém lá no poço de Jacó, ele está parado lá, ele pode te curar. Jesus esperava que aqueles discípulos olhassem para as pessoas que estavam lá tristes, chorando, e falaram: olha, existe alguém que está sentado lá no poço de Jacó, que ele pode te dar a alegria que você precisa. Essa era a expectativa que Jesus tinha a respeito dos discípulos, mas eles não correspondem a essa expectativa. E por quê? A gente para pensar, por que os discípulos não conseguiram suprir essa expectativa? Primeiro, porque eles priorizaram as suas necessidades. Irmãos, eles estavam com fome. Eu não sei você como fica quando está com fome, irmãos, mas assim, normalmente quando a gente está com fome, a gente quer comer a primeira coisa que aparece na nossa frente, né? Se você chega em casa, a esposa fala assim: não, espera só um minutinho que eu estou acabando de fazer o almoço. Aí você olha e fala assim: vou esperar nada, eu vou ali, vou pegar um pedacinho de pão, já vou comendo, porque é uma necessidade que você tem, você está com fome, e às vezes você não consegue focar em nada mais, porque a necessidade que você está focado, que você quer suprir, ela é muito maior do que qualquer outra coisa que esteja à sua volta. Segundo motivo, por causa do preconceito deles e dos samaritanos, que tinham também com relação aos judeus. Eles tinham esse preconceito contra os samaritanos, então eles olham para os samaritanos meio que eles não merecem conhecer Jesus. Eles não merecem conhecer a verdade. Eles não merecem ter os seus problemas resolvidos. Eles eram preconceituosos, irmãos. Eles faziam distinção. Mas eles eram os discípulos de Jesus, mas eles ainda estavam sendo trabalhados, assim como eu e você, que ainda estamos sendo moldados, aperfeiçoados, né? Nós não somos perfeitos. Esses homens também não eram perfeitos. E um dos motivos era o preconceito, mas não só o preconceito deles para com os samaritanos, mas também a preocupação do preconceito do samaritano com eles, porque eles olhavam para aquela circunstância e falavam assim: poxa, mas eu vou falar para eles, como eles vão receber isso? O que eles vão falar comigo? Porque na cabeça deles, provavelmente, os samaritanos olhariam para eles e falariam assim: quem é você, judeu, para falar que eu preciso de algo? Quem é você, judeu, para dizer aonde eu devo ir? Quem é você para dizer isso para mim? Eles ficaram com medo de fazer aquilo que Deus esperava deles, que Jesus esperava dele. Versículo 35, acompanhe comigo, ele vai dizer o seguinte: vocês não costumam dizer, ainda faltam 4 meses para a colheita, mas eu lhes digo, despertem e olhem em volta, os campos estão maduros para a colheita. O que Jesus estava falando ali? Jesus estava falando: eu sei que vocês têm algumas dificuldades para poder falar de mim para eles, mas olha, vocês precisam abrir os olhos e ver que essas pessoas desse povoado, elas estão necessitando, carentes, elas estão prontas para receber a palavra de Deus. Era o que Jesus estava falando para eles. Jesus estava chamando a atenção deles para uma realidade, pois aquele lugar onde eles estavam, estava cheio de pessoas que poderiam ser libertas, curadas, salvas, mas os discípulos recusaram falar daquele que poderia realmente salvar aquela cidade. Aqueles homens tiveram a sua necessidade, como prioridade. E olha, preste atenção, o que aqueles homens estavam tendo era uma dificuldade de entender que Jesus não estava falando de algo físico, de algo que era comida que eles estavam procurando, mas Jesus estava falando de uma comida espiritual. Jesus estava falando de um alimento espiritual que poderia ser distribuído para aquele povo e também poderia suprir as necessidades daqueles homens. Por quê? Porque, irmãos, Jesus, ele afirma que a sua comida era fazer a vontade de Deus. O que Jesus estava dizendo? O que me sustenta, o que me fortalece, o que me deixa bem,
o que vai me deixar forte, não é essa comida terrena, não são as coisas deste mundo, por mais que elas sejam necessárias para a nossa sobrevivência, por mais que elas sejam importantes. O que Jesus estava dizendo para aqueles homens era que eles precisavam se alimentar muito mais daquilo que era espiritual do que daquilo que era físico. Eles deveriam estar mais preocupados em fazer as obras de Deus, em cumprir o chamado de Deus, algo que é espiritual, do que fazer e suprir necessidades físicas. Naquela realidade, aqueles homens, eles saíram dali com a sua necessidade física suprida, mas com a necessidade espiritual, eles não saíram com elas supridas, porque eles não atentaram para isso. E aí a gente para se perguntar, nessa semana, no decorrer dos seus dias, quantas pessoas você passou na sua vida, no decorrer dessa semana, que às vezes precisavam de uma palavra, de alguém que mostrasse que existe um Deus que pode curar, que existe um Deus que pode libertar, que existe um Deus que pode salvar, que existe um Deus que pode transformar a vida do ser humano. Quantas pessoas passaram por nós, sabe? E a gente tem que entender que essa ação de se preocupar com algo que é espiritual tem o poder de nos fortalecer. Agora observe a mulher samaritana. A mulher samaritana, o versículo 6 vai dizer o seguinte: o poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água para beber. Essa mulher, ela tinha uma necessidade similar aos dos discípulos. Os discípulos precisavam de comida, essa mulher precisava de água. Essa mulher precisava de se hidratar, de levar água para sua casa, para cuidar das coisas comuns. E a gente sabe como a água é necessário para que a gente faça tudo na nossa casa e na nossa vida. Essa mulher precisava, mas note, essa mulher, ela chega ao meio-dia para poder recolher água. Meio-dia, por mais que seja naquela época, naquele tempo, meio-dia, irmãos, é hora de almoçar. Seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja no Japão, seja em qualquer lugar, deu meio-dia, irmãos, é hora da gente almoçar. Por mais que às vezes você almoce 11 horas, por mais que alguns aqui almocem 1, 2 horas por causa do trabalho, mas é o horário médio da gente parar para a gente almoçar. Quando a gente sair da igreja, o que nós vamos fazer? A primeira coisa que nós vamos fazer? Chegar em casa e almoçar. Por quê? É o horário, é o comum. Mas o que essa mulher estava fazendo nesse horário? Ela estava indo buscar água. Por quê? Porque não teria ninguém ali, irmãos, para poder pegar água. Aquela mulher não queria encontrar com as pessoas. Aquela mulher, ela queria transitar num lugar onde tivesse menos pessoas possível andando na rua. Um exemplo, se a gente parar para pensar aqui, né, às vezes 6 horas da manhã, aqui no Alto da Serra, pode ser que seja mais deserto do que meio-dia. Essa mulher, ela iria buscar água às 6 horas da manhã. Ela não ia passar aqui meio-dia com um monte de gente transitando e andando no centro, no Alto da Serra. Por quê? Ela não queria encontrar com as pessoas, porque existia uma história dela, que ela se envergonhava, que ela não queria olhar para as pessoas, que ela não queria que as pessoas a vissem, ela não queria sofrer o preconceito, o julgamento das pessoas, mas ela resolve ir nesse horário. Mas, para a sorte dela, tinha alguém lá esperando ela, e era Jesus. Jesus estava sentado naquele poço, meio-dia, debaixo de um sol, com fome, para poder suprir a necessidade de uma mulher. Aquela mulher chega naquele lugar,
E aí o versículo 9 vai dizer assim: a mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusaram a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu, e eu sou samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você, e com quem está falando, você me pediria, e eu lhe daria água viva. Presta atenção, irmãos. Lembra quando eu falei lá no início de um dos porquês os judeus, os discípulos, não quiseram falar com os judeus? É por causa desse tipo de reação. Essa mulher teve uma reação rude, porque da mesma maneira que os judeus tinham preconceito com os samaritanos também tinham com os judeus. E quando Jesus chega para ela e pergunta para ela assim: poxa, me dê um pouco de água, e ela olha e fala assim: quem é você para falar comigo? Você é judeu, a gente não se fala não, eu sou uma mulher, você é um homem, a gente não tem esse costume, como você vem falar comigo assim? E Jesus, ele começa a conversar com ela, e ele fala: olha, se você soubesse quem está falando com você, você me pediria uma água, e eu lhe daria uma água viva. Depois dessa resposta rude, Jesus apresenta algo àquela mulher, que aquela mulher precisava. Ela estava focada nas suas necessidades. Quais eram as necessidades daquela mulher? Pegar água, é verdade. Se esconder dos outros, não estar à vista, não encontrar com ninguém. Ela tinha uma necessidade de se esconder. Ela não queria que ninguém falasse com ela, por causa da sua história. Essa mulher tinha necessidade, mas Jesus fala para ela que ele queria resolver algo muito mais importante do que a sede que ela tinha daquela água. Versículo 11: mas você não tem corda e balde, e o poço é muito fundo, disse a mulher. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu esse poço? Como pode oferecer água melhor que esta que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu: quem bebe desta água logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dela e lhe dá a vida eterna. Por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar a água. Irmãos, nesse exato momento, a mulher, ela está tendo a mesma dificuldade que os discípulos estavam tendo acerca das palavras de Jesus, porque Jesus estava falando para ela de algo que era espiritual, de algo que era interno, que era dentro dela, que Jesus queria mudar. Jesus estava falando para aquela mulher que existia uma necessidade dela, que ele poderia suprir, que ela nunca mais teria necessidade daquilo. Jesus está falando: olha, a água que eu tenho para te oferecer é uma água que vai suprir a sua vida toda, e você nunca mais terá sede. Mas note, Jesus está falando de algo espiritual, e essa mulher continua falando de algo físico, de algo que ela passa externamente. Ela olha para Jesus e ela fala o seguinte: olha, eu quero dessa água, porque se eu então beber dessa água e eu nunca mais tiver sede, eu nunca mais precisarei voltar a este lugar. Por quê? O problema dela, irmãos, era não encontrar com as pessoas no caminho.
Ela não queria enfrentar o olhar, o julgamento das pessoas, a necessidade que ela tinha, além de levar água para sua casa, era uma necessidade de vergonha, era uma necessidade onde ela olhava para as pessoas e ela não se sentia confortável no meio dos outros, porque ela sabia quem ela sabia, e as pessoas daquela comunidade também sabiam quem era ela. E Jesus está falando de algo espiritual, não era algo físico, não é algo ali para resolver naquela sociedade, por mais que aquilo que Jesus estava oferecendo para ela resolveria todos os problemas dela. E aí a gente vai entender que Jesus, em toda a sua jornada aqui, ele nos ensinou algo parecido. Ele nos ensinou isso, não parecido, mas isso, de que a nossa prioridade, ela não deve estar, irmãos, nas coisas físicas, nas coisas terrenas, mas a nossa maior necessidade precisa estar em suprir a nossa necessidade espiritual. É dentro de nós. Por isso que Jesus fala, quando ele é tentado pelo diabo, ele chega para o diabo e ele fala assim: olha, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Ele estava citando Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Ele estava dando para o diabo uma resposta de que as necessidades físicas desse mundo não poderiam ser maiores do que a necessidade espiritual que ele tinha. Assim como nós conhecemos, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque algo espiritual, se fortaleça espiritualmente, porque as demais coisas, as coisas desta vida, as necessidades básicas que nós temos, elas serão supridas e acrescentadas. Jesus está apresentando uma resposta espiritual para aquela mulher. E aí, essa mulher, então, nesse ponto em que ela chega, que ela não consegue mais entender o que Jesus está querendo explicar, Jesus, então, começa a revelar a vida dela. E Jesus começa a falar para ela que ela conhecia, que ele conhecia aquela mulher de verdade. Sabe, meu irmão, Jesus, ele nos conhece de verdade. Quem vocês olham aqui é o pastor Maicon, a aparência, né? Eu, pastor Maicon. Alguns aqui já caminham comigo, sabem como eu sou, sabem quem eu sou, me conhecem mais a fundo. Quem me conhece de verdade, né? Liliane, que mora comigo, meus pais, minha irmã, me conhecem mais a fundo. Mas quem me conhece de verdade é Deus. Deus sabe quem você é. Deus sabe o que você passa. Deus sabe o que aconteceu no seu passado. Deus sabe de tudo da nossa vida. E no versículo 16, Jesus começa a mostrar para aquela mulher que ele sabe quem é ela. E ele sabe o porquê ela quer se esconder. E o versículo 16 vai dizer: vai buscar seu marido, disse Jesus. Versículo 17: não tem marido, respondeu a mulher. Disse Jesus: é verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade. O Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Para prestar atenção. Quando Jesus revela a história dela, ela começa a ver que ela não está falando com alguém que só se preocupa com as coisas naturais. Quando Jesus revela, porque aquele homem não era daquele povoado, ele não tinha como saber essa história dessa mulher. E ela começa a ver que ela está diante de alguém diferenciado, de alguém que poderia sim suprir a sua necessidade. Quando ela tem esse choque de realidade, algumas pessoas vão dizer nesse texto que ela então tenta desconversar, para não falar mais do problema dela.
Mas, na verdade, irmãos, eu entendo que os olhos dessa mulher se abriram. E ela viu que Jesus poderia suprir uma carência dela, espiritual. E quando ela pensa nessa situação, ela logo faz um link com algo que para ela é espiritual, que é o lugar de adoração. Ela fala então, poxa Jesus, então, se o Senhor é esse homem que está me revelando a minha vida, que está falando quem eu sou, que existe uma solução, não para o problema externo que eu estou vivendo, mas para o problema interno, ela começa então a perguntar sobre algo que para ela é espiritual. E o versículo 20 começa assim: então, diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram? Jesus respondeu: creia em mim, mulher, está chegando a hora que já não importa se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E o Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Note bem, irmãos, Jesus, quando essa mulher, ela começa a entender que o que Jesus estava falando era algo mais espiritual, ela faz essa conexão do seu espiritual com o lugar da adoração. É como nós chegássemos e falássemos assim, mas o lugar da adoração é lá na Wesleyana Central ou é na Wesleyana do Alto da Serra? Em que lugar eu devo adorar? Eu tenho que adorar lá no Rio de Janeiro ou eu tenho que adorar aqui em Petrópolis? Onde eu preciso adorar? Ela estava fazendo uma conexão com o espiritual, ela estava começando a entender o que Jesus estava querendo dizer. E quando ela começa a dizer isso, Jesus começa a quebrar a religiosidade dela. Por quê? Porque na cabeça dela, ela vivia esse relacionamento com Deus só dentro dessas quatro paredes, só dentro do templo, só no local do monte. E Jesus começa a falar para ela, olha, esse tempo ele já chegou ao fim. Por mais que ele dá aquela fala assim, olha, vocês não sabem muito não, quem sabe mesmo são os judeus, que a salvação vem dos judeus, vocês não sabem do que vocês, nem o que vocês estão adorando direito, por causa da questão da mistura dos povos, eles perderam essa questão do conhecimento da palavra. E aí Jesus traz para si essa responsabilidade, e ele fala o seguinte, olha, mas vocês não têm que se importar se é lá no monte ou se é em Jerusalém, porque chegou a hora que o lugar não importa mais. Esse é o tempo, onde não importa mais aonde você vai estar adorando a Deus. O que Jesus estava falando para ela é que Jesus queria a adoração dela, não só nos templos, mas na vida dela. E aí ele completa, porque Deus está procurando aqueles que adorem em espírito e em verdade. Isso para muita gente é um desafio de entender. O que é adorar a Deus em espírito e em verdade? Né? Eu já ouvi tanta gente falar tanta coisa, eu vou falar para vocês o que eu entendo, irmãos. Porque às vezes a gente quer complicar demais, mas Jesus é muito simples. Jesus está falando de espírito, de algo que está dentro, de uma transformação que acontece dentro, de uma adoração que é intencional, que é interior nosso, que é o reconhecimento de quem Ele é, que é saber que Ele é Deus, que Ele saber que Deus é poderoso, saber que Jesus nos salvou. Isso está dentro, impregnado dentro do nosso espírito. Mas por que Ele fala que tem que ser em espírito, dentro, e em verdade?
porque aquilo que está dentro de nós precisa ser colocado para fora como algo que tem a ver com o que está dentro. As minhas ações, as minhas atitudes, a minha fala, o meu procedimento, o que eu faço, a minha vida física neste mundo, ela precisa refletir o que está dentro de mim. Ela precisa refletir a adoração que está dentro de mim. É muito bonito, às vezes, a gente chegar na igreja, irmãos, e a gente adorar a Deus, a gente louvar a Deus, a gente bendizer o nome do Senhor. É importante demais, irmãos, entenda isso, esse momento é valioso, ele é importante demais para a gente, mas ele não vale de nada se você sair daqui e não ter uma vida de verdade lá fora. Porque o que você faz aqui dentro, quando você não vive isso lá fora, se torna mentira. E por isso que Jesus fala, olha, não existe um lugar, o único modo de adorar, e que Deus procura, é pessoas que vivem dentro e fora a mesma coisa. O que Jesus estava falando para aquela mulher, era o que ele estava falando desde o início, e o que ele falou para os discípulos, que a vida física, a vida externa nossa, ela é boa, ela é importante, mas a nossa vida espiritual, ela precisa refletir no mundo do lado de fora. O que eu creio precisa refletir nas minhas ações do lado de fora. E se eu creio de fato que Ele é o Cristo, irmãos, eu preciso expressar isso do lado de fora. Se eu creio que Ele é o Messias, que Ele é o Salvador, eu preciso expressar com a minha vida do lado de fora. Porque era o que os discípulos não fizeram. Eles andavam com Jesus, eles caminhavam com Jesus, mas eles não expressavam para as pessoas quem era Jesus. E a vida deles, a fala deles, não apontava para Jesus. Observe isso, porque é sério, irmãos. E Jesus, então, constrói dentro dessa mulher essa prioridade pelo espiritual. E entendendo que as coisas de fora iriam cooperar quando o espiritual dela estivesse saudável, estivesse forte. Quando ela estivesse forte dentro, na sua conexão com Deus, na sua vida com Deus, o lado de fora da vida dela iria refletir aquilo que estava acontecendo dentro da vida dela. E no versículo 28, irmãos, o texto vai dizer assim: a mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos: venham ver um homem que me disse tudo que eu já fiz na vida. Será que ele é o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo do lado de fora. Preste atenção. A primeira coisa que essa mulher fez, que esse texto relata, é que ela deixou a vasilha que ela estava buscando para buscar água do lado daquele poço. E ela foi embora sem aquilo que ela estava necessitando. Para pensar nisso, irmãos. Porque a gente vem muitas vezes para a igreja, irmãos, para buscar de Deus uma necessidade física. E essa mulher, quando tem um encontro verdadeiro com Jesus, ela não se importa com a sua necessidade física. Ela deixa a sua necessidade física naquele lugar. Porque ela entendeu que o espiritual era algo muito mais importante do que qualquer necessidade física que eu possa ter. E às vezes você vai falar assim: pastor, mas eu estou doente, eu preciso de cura. Meu irmão, você precisa de Jesus. A cura é uma consequência. Pastor, mas eu preciso de um trabalho. Meu irmão, eu sei, é difícil ficar sem trabalho. Mas a gente precisa de Jesus. Porque, irmãos, Ele nos ensinou.
Busque em primeiro lugar o reino de Deus. As outras coisas são consequência. Elas vão acontecer. O nosso foco tem que estar na nossa vida espiritual com Deus. Pastor, então eu não vou mais trabalhar, só vou cuidar da minha vida espiritual. Eu não estou falando isso, irmão. Por favor, para de ser preguiçoso, em nome de Jesus. Tá? Não. Tudo tem seu tempo. O problema é que às vezes a gente dá tempo demais para as coisas externas e esquece das coisas internas. O problema é que a gente está preocupado muito com a aparência e esquece de manifestar o que está dentro de nós. Aquela mulher deixa o seu vaso, porque ela conseguiu entender que a sua prioridade não era a necessidade que ela tinha de água, muito menos a necessidade de ficar bem vista na comunidade. Mas a necessidade dela e o que faria ela forte era se alimentar daquilo que é espiritual. E essa mulher faz o que os discípulos que andavam com Jesus não fizeram. Ela deixa as suas necessidades ali. E tem outro ponto, irmãos. Ela deixou no poço. Mas quem estava no poço? Era Jesus. Sabe o que aquela mulher estava ensinando para a gente? Que as nossas necessidades, elas devem estar aos pés de Jesus. Ela não deve estar com a gente, agarrado. Eu devo entregar para Jesus e confiar que Ele vai suprir todas as minhas necessidades. Observe, essa mulher foi para o povoado. Vocês lembram da história dela? Ela era uma mulher que tinha 5 maridos, estava no 6º, e o 6º não era nem casado com ela. Para imaginar, se isso hoje já era motivo de comentário, você ia deixar seu marido perto dessa mulher? Né? As irmãs já... Se isso hoje já é motivo de deixar essa mulher meio mal vista, imagina naquela época. Para imaginar. Essa mulher, ela passaria pela rejeição daquilo que ela estaria falando para aquelas pessoas ali. Porque as pessoas não davam crédito para ela. Mas note que quando Jesus entra na vida dela, quando Jesus transforma a vida dela, o medo dela, das pessoas, ele acaba. O medo do julgamento das pessoas, ele acaba. Porque Jesus mudou o interior daquela mulher. E naquele momento, Jesus tinha dado algo para ela que nada nesse mundo poderia saciá-la. Que era saber que ela era filha de Deus. E de que ela não precisava mais se preocupar com o passado que ela teve, mas que ela precisava expressar o que Jesus tinha feito dentro do coração dela, para toda aquela comunidade. E ela sai, e ela é bem-sucedida. O texto diz que aquelas pessoas todas saíram daquele lugar e foram até o encontro de Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 25 e 26. Por isso, eu lhes digo, não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber, vestir. A vida não é mais que comida, e o corpo não é mais que roupa. Observem os pássaros, eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Aquela mulher entendeu. Ela entendeu que ela precisava cultivar uma vida espiritual, mais do que buscar por coisas que esse mundo poderia nos dar. Mais do que a aprovação das pessoas, ela precisava buscar a aprovação de Deus. Porque quando ela tivesse isso em Deus, as coisas do lado de fora iriam acontecer naturalmente. Você pode se colocar de pé. Minha oração hoje
é que você entenda que não é só esse mundo do lado de fora. Não é só água, não é só comida, não é só vestimento, não é só a aprovação das pessoas, não é só a satisfação pessoal, não é só dinheiro, não é só o carro, não é só uma casa própria. Não é isso. É muito mais com o que tem dentro do que com o que tem fora. Porque quando a gente se preocupa com aquilo que está dentro, com a nossa alma, com a nossa salvação, com as obras de Deus, com aquilo que Deus espera de nós, o lado de fora ele corresponde, ele se transforma, o olhar das pessoas mudam, porque quando a gente muda dentro, irmãos, isso se expressa fora. Quando você muda dentro, o que está dentro, uma hora vem para fora. A Bíblia ela não fala que a boca fala do que o coração está cheio. A Bíblia está colocando um princípio, que aquilo que nós vemos nada mais é do que aquilo que está dentro de nós.